boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Também somos a Igreja Virtual 100% Real e estamos falando diretamente da Praia Grande, São Paulo, Brasil, para mais de 90 países cadastrados nas nossas redes de missões e evangelismo. Amém? Deus seja louvado. Hoje, dia 2 de novembro de 2023, feriado nacional, dia em que se comemora uma data religiosa, onde algumas pessoas têm o costume de, neste dia, visitar os seus entes queridos que já partiram, não é? Nós não temos aqui nenhum tipo de julgamento. É aquilo que te faz bem, não é? Se te faz bem ir até o cemitério e relembrar por alguns momentos diante do caixão, diante da sepultura, momentos, situações, se te faz bem, meu irmão, então vai que vai na bênção, vai com Deus, amém? Eu sei que aí numa briga religiosa, os católicos têm como mais costume essa visita até os cemitérios, né? E o pessoal protestante já é bem contra. Aliás, usa bastante este dia em que muitas pessoas vão visitar os cemitérios. Você veja que é um feriado, mas por se tratar de um feriado religioso, aqui, que é uma cidade litorânea, não tem tanta gente assim, né? Porque tem-se muito essa tradição, principalmente no Brasil, que é um país formado, tem raízes católicas muito profundas. Então, a gente é dessa seguinte opinião. A gente não está aqui para criticar ninguém. A gente não está aqui para gerar polêmica. Não, para gerar polêmica nós estamos. Mas já basta as polêmicas que serão geradas pelos estudos bíblicos, né, irmão? Quanto ao mais, fica o meu conselho para você, né? Se te faz bem para você, você vai até ali, é um tempo que te dá felicidade, te dá paz. Siga fazendo. Se é um momento que te dá tristeza, causa depressão, em alguns até desespero, talvez não seja uma boa você fazer isso. Mas não vamos entrar aqui no debate religioso, até porque nós não estamos fazendo aqui uma reunião do grupo de infantil da igreja, né? A gente está falando aqui para pessoas adultas e que já sabem muito bem o que é e o que não é, o que te faz bem e aquilo que não te faz bem. Amém? Eu tinha até pensado em fazer o estudo bíblico sobre esta data, né? O fundamento dela, o embasamento, desde quando ela surgiu. Achei que seria interessante, mas também achei que seria apelativo. Por um lado, a gente pode fazer, né? Nós fizemos há 2 anos atrás, no dia 12 de outubro, que é o dia de Aparecida, nós fizemos um estudo bíblico sobre Maria. E teve uma audiência maravilhosa, né? Mas nós não estamos correndo atrás de audiência. A gente vai ministrar aquilo que é necessário ser ministrado. Amém? Então, cheguei até a falar com a Valéria se seria uma boa, e ela também achou que não seria, né, interessante. A gente faz em outra data. E o assunto de hoje é um assunto que eu entendo ser mais importante. E eu tenho hoje uma galeria de, como é que eu vou falar assim, de auxiliares, professores que vão responder perguntas. Sim, senhor.
Hoje, dia 2 de novembro, como eu disse, ano apostólico de Áquila e Priscila chegando ao final. Nós estamos chegando aí bem pertinho já do nosso retiro. Deus já está me dando alguns insights do que será a palavra profética do ano que vem. Mas o ano apostólico de Áquila e Priscila, que não foram 2 apóstolos, e a gente vai falar sobre isso também se der tempo, tem muita coisa para falar. Na verdade, são 27 personagens que eu precisava falar. Então eu montei uma equipe de notáveis. Montei uma equipe de notáveis que foi formado pela Diaconisa Silvia. Diaconisa Silvia foi responsável pelo estudo, por angariar informações sobre Tecla, Andrônito e Júnia. A Bruna foi responsável por trazer um estudo bíblico sobre reunir informações sobre os 12 originais, né? O Isaac ficou com Barnabé, Silas, se eu não me engano, não lembro agora. A Geisa, eu já falei, a Geizinha também ficou com outro grupo. Então, as dúvidas, já que nós estamos aqui no estudo bíblico aberto a perguntas, dependendo das perguntas, a resposta já vai aí direto pelo chat, tá? Porque são 27 personagens, 27 apóstolos, para que a gente fale. Claro que é mais fácil falar dos 12 originais e é por aí que nós vamos começar, tá bom? Então vamos lá, não necessariamente eu vou usar o material que todos me deram, mas feito uma fusão entre o material que essa equipe de notáveis da igreja me mandou, juntando com aquilo que eu já tinha e com mais informações guardadas na cachola. É que na cachola já não dá mais para confiar tanto assim, né? Mas deixa eu aqui dar boa noite a Kelzinha, querida da minha vida. Que saudades que eu tô de você, Kel. Deus te abençoe e te dê um bom estudo. Isaqueira, querido, obrigado. Filho amado, pela tua disposição em me ajudar. Fez um lindo trabalho. A Bruna também, minha filhinha querida, o meu amor maior, me ajudou bastante, obrigado. Paulinha tá lá, conseguiu conectar, Paula, misericórdia, hein? Vai pro meio do mato aí, ó, não tem nem internet. Ô, Jesus amado. Tem misericórdia de nós, né, Paulinha? Bom estudo para você. A Geizinha também tá aí, ó, para responder perguntas de quem tiver. Também fez um lindo material. Elvira, meu amor, minha amiga querida, obrigado pela presença. Valéria, meu amor, obrigado. Valéria não tá nada bem, mas ainda assim está aí. Bom, gostaria que tivesse entrado mais pessoas, né? Por ser um tema tão importante para nós que somos uma igreja apostólica. Mas a gente sabe, feriado, as pessoas elas têm os seus afazeres, ainda que estejamos numa semana de jejum, as pessoas têm os seus livre-arbítrios de fazer aquilo que julgam ser mais interessante para cada um de si, né? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre os 12 originais. Quem foram os 12 primeiros chamados por Jesus? Então eu vou falar o nome, vou falar algumas características básicas deles e depois vou falar algumas curiosidades, não muitas também, tá bom? Então o mais conhecido e o mais importante de todos os apóstolos, Pedro, que também era chamado de Simão, tinha um temperamento muito forte, como uma das suas passagens mais marcantes. Claro que Pedro viveu grandes momentos com Jesus, mas é no erro que a gente aprende, não é? Então é no erro de Pedro que a gente tem uma das melhores lições. É a melhor lição que Pedro nos dá, que nos ajuda na nossa caminhada, foi a que ele negou a Jesus 3 vezes. Mas Pedro estava presente em todos os momentos, era muito próximo de Jesus.
Pedro foi aquele que andou sobre as águas, desafiando todas as leis da física, né? Pedro estava na transfiguração, Pedro estava nas principais curas. Pedro é a pedra a qual Jesus solidificou a sua igreja. Temos também João, conhecido como o discípulo amado. Ele era irmão de Tiago, que tem 5 livros na Bíblia. Depois tem Tiago. Não Tiago, aqui tem 3 Tiagos, né? Esse Tiago é o irmão mais velho de João. Eles eram filhos de Zebedeu e Salomé. Ambos eram pescadores, eram discípulos de João Batista, né? Então já estavam aguardando a vinda de Jesus. E quando Jesus aparece, eles deixam a caminhada com João e passam a andar com Jesus. Lembrem-se que Pedro, Tiago e João eram aqueles grudados em Jesus. Aonde Jesus estava, eles estavam também. 3 pescadores, também era chamado de Tiago o Maior, para diferenciar de outros Tiagos. André, irmão de Pedro, ambos eram pescadores, era discípulo também de João Batista antes de Jesus. Felipe era galileu de Batseda, a mesma cidade de Pedro e André, e apresentou Jesus para Natanael. Bartolomeu, que na verdade é Natanael, este nome seria o seu nome próprio, e Bartolomeu significa filho de Tolmai. O chamado de Natanael é muito bacana, né? A forma com que Jesus o aborda. Tomé foi o discípulo que duvidou. Não é que Tomé duvidou. Ele duvidou. Vamos dizer assim. Da ressurreição de Jesus. Mas logo em seguida foi usado esta dúvida para gerar também um grande ensinamento, porque Jesus olha para Tomé, após Tomé tocar no corpo ressurreto de Jesus, porque Jesus, a função da igreja apostólica e a função da igreja e de todos aqueles que pregam o nome de Jesus é explicar para as pessoas que Jesus não ressuscitou em espírito. Esta é a grande luta, este é o grande objetivo que nós temos como igreja. Porque muitas pessoas... Boa noite, madrinha, seja bem-vinda. Bom estudo para você. Então, quem tiver dúvidas no decorrer da ministração sobre Tecla, Juna e Andrô... Como que é o nome? Até esqueci o nome dele. É a Silvia que vai tirar, tá bom? Então, Jesus usa aquela passagem em que ele ressuscita para que Tomé toque. Lembra que eu sempre digo para vocês que Jesus nunca dá um ponto sem nó. Então, ele usa a dúvida de Tomé para que fique marcado biblicamente e na vida de todos aqueles que ouvirem o evangelho que Jesus não ressuscitou em espírito, como, por exemplo, os espiritualistas pensam. Como muitas pessoas pensam que quando você morrer, vai levantar assim meio que um fantasminha, meio Gasparzinho, né? Ou então aqueles que são do meu tempo, aquele filme muito famoso, Ghost, que você fica assim meio que transparente, né? Não existe alma penada, irmão. Não existe alma penada, não tem morto caminhando sobre a terra. Isso só aconteceu quando Jesus ressuscitou, né? A Bíblia diz que muitos mortos saíram das suas sepulturas. Mas a pessoa, quando ela morre, ela tem um destino. E ela não fica patinando na terra, assombrando, visitando familiares. Isso não acontece, não é? Como eu disse, a gente não vai gerar polêmicas em relação a essa data, mas você, por exemplo, e aí eu tenho a obrigação de te dizer, você que vai no cemitério, não para relembrar, não para ter lembranças, não para estar ali levando a sua flor, acendendo a sua vela, conforme a sua fé.
Se você não vai ali só para ter uma lembrança, se você vai na esperança de que o teu amado está ali, ou que você indo até o cemitério, o teu amado virá te visitar, eu tenho que te dizer que biblicamente isso é um engano, isso não vai acontecer. Então Tomé foi usado nessa passagem, foi usado nessa sua brecha de falta de fé, vamos dizer assim, que não era falta de fé. Tomé não era um homem sem fé, não. Tomé era um cientista. E o cientista, irmão, trabalha com a lógica do sim, sim, não, não. Tudo é provado. Eu só acredito se provar. Precisa tirar a regra dos três, precisa ter a resposta. Para o camarada que é científico, tudo tem que ter uma lógica. E a lógica seria Jesus não ter ressuscitado. Ou então ele tinha que ver. Então Jesus passa pela parede onde estavam os discípulos, até então discípulos, ainda não apóstolos, porque não haviam sido enviados. E Jesus estende a mão e fala para Tomé: toque e veja carne e osso. Então não há ressurreição, Gasparzinho, ressurreição de fantasminha, não. A ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição, ela é em corpo. Amém? Não tem esse caminhar que você acha que talvez possa passar pela sua cabeça, que você vai morrer e vai dar um giro pelo planeta, visitar pessoas. Não, você não vai fazer isso, pelo menos biblicamente. E eu não estou aqui desafiando a tua fé, não estou aqui te desrespeitando, eu estou dizendo para você sobre a Bíblia, tá? Estudo bíblico. Cada pessoa tem o direito de ter a sua fé. Aqui nós estamos falando, nem é sobre a Bíblia, na verdade. Nós estamos falando sobre Jesus. Porque na Bíblia nós vamos encontrar várias pessoas tendo fé sobre a morte de uma forma diferente. Mas a luta dos apóstolos, principalmente nas cartas menores de Judas, de João, de Pedro, você vai ver uma luta muito grande, porque os falsos apóstolos pregavam a ressurreição em espírito. Mas ali no sepulcro de Jesus não foi encontrado um corpo. Amém? Então a grande mentira era que Jesus havia sido ressuscitado em espírito. Não, Jesus ressuscitou em carne e osso. Então o apóstolo Tomé tem uma grande importância nesta revelação. Depois Mateus, que era um cobrador de impostos, uma pessoa muito rica e automaticamente muito odiado, porque cobrador de imposto naquela época era um dos seres mais odiados, tidos como traidores, né? Porque cobravam impostos do seu próprio povo. Na verdade, o nome dele era Levi, Levi o publicano, e passou a ser chamado de Mateus. Aí nós temos o segundo discípulo com o nome de Tiago. Esse é o Tiago, filho de Alfeu. Esse era chamado de Tiago Menor. Então, o primeiro que nós dissemos no início, Tiago Maior, e Tiago, filho de Alfeu, Tiago Menor. E aí tem ainda no Novo Testamento mais 3 Tiagos, porque era um nome bem comum, tá bom? Aí tem um outro Simão. Como assim, apóstolo, outro Simão? Sim, Pedro, o nome de Pedro era Simão. Este Simão é Simão o Zelote. Seu apelido sugere que ele pertencia a um grupo judeu de zelosos pela religião e também pela nação. Aí vem um dos apóstolos não muito conhecido por sua caminhada apostólica, mas como um dos santos católicos mais famosos que existem. Ele como santo católico, ele, se eu não me engano, deixa eu aqui puxar na memória, ele é, se eu não me engano, o protetor do Flamengo. Aí o pessoal do Rio de Janeiro, se eu tiver errado, me corrige, né? Mas Judas Tadeu, que para os católicos é chamado de São Judas Tadeu, que aliás
colégio onde me formei, faculdade onde me formei, Colégio São Judas Tadeu na Moca e Faculdade São Judas Tadeu também na Moca. Judas Tadeu era filho de Tiago. A história conta que ele foi martirizado no ano 70 depois de Cristo por sua fé em Cristo. E aí vem o 12º apóstolo. Você vê que não é difícil quando alguém pergunta para você, diga o nome dos 12 apóstolos, e você fica lá, Pedro, Tiago e João, e os outros você fica penando para lembrar. É só você lembrar que tem alguns nomes que se repetem, então você já imagina que é uma prova de faculdade, você já elimina questões. Então são 2 Judas, são 2 Simão, né? São 2 Tiagos, e aí já vai eliminando, vai se tornando mais fácil. Bartolomeu não é um nome difícil de você esquecer, concorda comigo? Então, irmão, vai ficando mais fácil de você decorar o nome dos apóstolos. E o último apóstolo foi o apóstolo Judas Iscariotes, que aí ninguém precisa dizer, depois de Paulo, que é o mais famoso dos apóstolos, Pedro, que é o mais importante dos apóstolos, depois dele, sem dúvida nenhuma, o apóstolo mais conhecido foi Judas Iscariotes. Amém? Além desses 12, tinham 70 que andavam com Jesus, e você vai ver isso aí no livro de Lucas, principalmente. Lucas capítulo 10, se não me engano, você vai encontrar essa passagem. Eram 70, tá? Foi desses 70 que Jesus puxou esses 12. Mas os outros 58 continuaram andando com Jesus. Tanto que, já vou dar um spoiler aqui. Quando Judas morre, porque assim dizia a palavra profética, Ô Derek, nem te vi, querido, você tá aí? Seja bem-vindo. Que legal que você veio. Obrigado, bom estudo pra você, viu? Gosto muito de você. Nina, meu amor, também nem te vi porque eu tava lendo o texto. Então eu não tava vendo o chat. Sejam todos muito bem-vindos. Matias, que entrou no lugar de Judas, porque no outro estudo da semana passada, que eu falei de Antigo e Novo Testamento, eu fiz aquele estudo para você entender que desde Gênesis, tudo acontece para o nascimento de Jesus, para sua morte e ressurreição. Tudo, absolutamente tudo é com este intuito, não é? A partir do momento que, eu lembrei agora, madrinha, Bruna, Isaac, né? Pessoal da Igreja Física, só marquem aí onde eu estou, terminando de falar de Judas, porque a gente viu uma matéria numa dessas redes sociais de um camarada falando que a Apple, né, a Apple do Steve Jobs, a Apple do iPhone, é uma empresa consagrada ao diabo. Um pastor falando. Ele estava num podcast que a Apple é uma empresa consagrada ao diabo. Por que você acha, ele dizia, que o símbolo da Apple é uma maçã? Hã? E ele dizia assim, hã? Entendeu? A maçã? E eu fiquei pensando, não entendi. Porque a Bíblia inteira, e a gente deu muita risada quarta-feira falando disso, porque a Bíblia fala de azeitona, né? Fala de vinha, fala da uva, fala de figo, fala de muito alimento, irmão. Fala de pepino, fala de melão, mas não fala de maçã. Em nenhum momento a Bíblia cita o fruto maçã. E aí ele foi tirar, talvez ele tenha feito uma ligação de que como a criança, né? Quando você vai contar a história de Adão e Eva para as crianças, normalmente as tias do infantil, elas falam maçã. Por que maçã? Porque tem a coisa da Cinderela, ou a Bela Adormecida, também não entendo muito bem, mas a criança ela já faz uma certa ligação
para o futuro isso é interessante. Mas não é uma maçã. Eva não comeu uma maçã. E isso não tem nada a ver com a Apple ser uma empresa maldita ou não. Pelo amor de Deus, né, irmão? É cada uma que a gente ouve que eu vou te dizer a verdade. Mas então, desmistificado é a mesma coisa que dizem por aí. E tem gente que briga com você. E não é uma questão, irmão, religiosa. Entende isso? Não quer dizer que é porque você... o pessoal aqui, as meninas já estão defendendo aqui, a Branca de Neve que comeu a maçã. Mas não é uma questão de você ser católico, protestante, ou qual é a sua linha, se você é calvinista, né? Você vê que eu sou calvinista, ó, sou calvo, né? Se você é arminiano, ou se você é batista, se você é luterano, não tem nada a ver com isso quando você diz, por exemplo, que são 3 reis magos. Isso não tem a ver com a fé. Isso tem a ver com uma bobagem, mentira. Do mesmo jeito que não é uma maçã, não são 3 reis magos. Né? Em nenhum momento diz que são reis magos. Aliás, em nenhum momento diz que são reis. Diz que são magos, mas não reis. Mas tudo bem. Já estou eu aqui indo para outros estudos bíblicos, né? Eu estava dizendo, quando nós entramos nisso, que tudo aconteceu para que Jesus viesse. E muitos profetas foram profetas messiânicos, dando detalhes de que o Messias nasceria de uma mulher virgem, de que ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho que nunca havia sido montado por ninguém, não é? Que ele seria morto. Tudo isso os profetas disseram, profetizaram e não viram acontecer. E tem gente que bate na tecla, e eu não sou muito defensor da questão do profeta, né? Porque hoje em dia tá todo mundo enriquecendo com esse negócio de dizer que é profeta. E eu não tô aqui para dizer que é ou que não é. Mas a verdade, irmão, é que muitas vezes a pessoa diz assim: você quer saber se a pessoa é profeta de verdade? É porque a profeta se cumpriu. É verdade. Só que a profecia ela pode se cumprir daqui a 200 anos. Como o profeta Jeremias, que foi um dos maiores profetas que nós tivemos, que as suas promessas, as suas profecias, melhor dizendo, foram se cumprir 700 anos depois. E isso não quer dizer que ele era um falso profeta. Então, tudo o que foi dito sobre Jesus, que os profetas messiânicos disseram, que Ezequiel disse, que Daniel disse, que principalmente Isaías disse, aconteceu exatamente como foi dito. Que no terceiro dia ele ressuscitaria. Tudo isso, não é? E também foi dito que o traidor teria suas vísceras esparramadas no campo. E quando Judas Iscariotes, ele trai a Jesus, ele é tomado de um remorso e não de arrependimento, porque o arrependimento gera vida, não gera morte. O arrependimento gera, como é que eu vou te falar? Fugiu a palavra. O arrependimento gera reconciliação e não separação. O remorso gera todas as outras coisas. Não é? Então, ele tenta se enforcar. A primeira tentativa de morte de Judas é se enforcar ali num desfiladeiro. Então, eu vi alguns estudos do lugar, vídeos, né? Porque não fui para Israel, mas a árvore do penhasco. Então, quando ele se enforcou, na verdade, ele não morreu enforcado. Ele se precipitou o despenhadeiro abaixo e as suas vísceras se espalharam naquele campo chamado campo de sangue. Porque foi a forma exata como os profetas disseram que o traidor morreria. Amém? Ainda sobre Judas, para a gente encerrar o assunto Judas,
muitas pessoas elas dizem assim: ah, Jesus sabia que Judas era o traidor? Não, Jesus sabia que um deles trairia. Há uma passagem em que Jesus disse: um de vocês há de me trair. E eles ficam perguntando um para o outro: será que sou eu? Será que é você? Quem que é? Né? Havia, o que eu sempre digo, o potencial da traição. E eu preguei isso também na quarta-feira, mas também é um costume meu falar sobre potencial e fato. Havia no meio dos 12 a probabilidade de que algum deles o traísse. Mas não havia ainda o fato. O fato aconteceu da mesma forma com que Eva. Havia a probabilidade de Eva um dia comer o fruto que não era a maçã? Havia probabilidade, mas de fato aconteceu quando ela foi lá e fez o pecado. Havia probabilidade de qualquer um dos 12 cometer a traição. Mas quem de fato traiu foi Judas. E em nenhum momento Judas demonstrou em toda a sua caminhada que ele queria estar perto. Então, quando dizem assim, Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mesmo assim permitiu que ele permanecesse. Não é bem assim a história. Alguém o trairia. Havia a probabilidade, mas nem eu, nem a Bruna, nem o Derek, nem a Raquel, nem a Geisa, nem a Paula, nem a Silvia, nem ninguém aqui é um robô que nasceu pré-determinado com um chipzinho: olha, você vai fazer isso. Tipo, você nasceu para trair a sua esposa, você nasceu para trair o seu... Não. Não existe. É uma escolha. O mal está sobre a terra. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Orai e vigiai o tempo inteiro. Aquele que acha que jamais vai cair em tentação, provavelmente um dia cairá. Mas aquele que está sempre alerta para que não caia em tentação, vai ser mais difícil cair em tentação. Amém? Judas era um cara que nunca estava junto. Nunca. E Jesus não tinha essa de Jesus chamar. Olha, vem aqui, vamos andar. Porque todas as vezes que tem essa passagem, quando Jesus ia para o monte orar e chamava os discípulos para a vigília da oração, o que acontecia? Eles dormiam. Quando Jesus foi chorar sangue, suar sangue, porque foi clamar a Deus pela sua própria vida, porque estava angustiado, e os discípulos foram orar com ele, enquanto Jesus suava, tinha suor de sangue, tamanha a sua aflição, pelo que ele havia de viver, o que lhe havia de ocorrer, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Né? Então, não entenda errado de que Jesus tentou todo o tempo trazer Judas para perto. Não. Jesus não tentou todo o tempo nem trazer nenhum dos 12 para perto. Jesus chamou uma vez os 12 e eles foram. Acabou. Não há porquê, irmão, você ficar insistindo. E a gente está indo por um lado que eu não vou levar muito para não estender. Mas não tem esse negócio de você ficar ligando para a casa do irmão e lembrar que tem culto. A gente posta o link porque nem sempre o YouTube vai mandar a notificação de que a gente está entrando. Principalmente se você não der like no vídeo, né? Se a gente não dá muito like no vídeo, provavelmente esse vídeo vai chegar para poucas pessoas. Quando a gente dá like no vídeo, o vídeo chega para mais pessoas e no final ele acaba tendo uma visualização melhor. Então aproveita aí a deixa e dá um like no vídeo. Mas não tem essa história, irmão. Quem está no grupo, em qualquer um dos três, nós temos 3 grupos da igreja. Um que são dos meus discípulos, aqueles que eu estou trabalhando de uma forma mais especial, porque Deus tem um projeto para eles. 2, tem o grupo de membros da igreja. Daquelas pessoas que estão na igreja ou que estão chegando agora, né? Ou que não têm um chamado de trabalhar na obra, não têm o desejo de ser um cantor da obra, porque claro que a gente tem uma igreja física,
Então nós teremos cantores, teremos músicos, teremos pastores, talvez não tenha esse chamado. Então tem um segundo grupo, que é o grupo Nascidos para Vencer. E um terceiro grupo só de mulheres. E o link é colocado nos 3 grupos. Agora, ninguém vai ficar ligando para ninguém falando, olha, o vídeo está no ar, não vamos... Não, irmão. Jesus não fez isso. Em nenhum momento. O chamado já havia sido feito. Vocês vão andar comigo. Pronto. Vamos andar. Não é? Então a gente não pode ficar parando a caminhada para lembrar o outro que ele tem que andar. Andar não é uma... Você andar não depende de mim. O teu irmão andar não depende de nós. As pernas pertencem a vocês. Pertence ao irmão. É ele quem tem que aprender a andar. Eu estava conversando com a Silvia hoje, quando estava preparando o estudo bíblico, e a gente estava falando sobre isso, porque o estudo bíblico, o que ele é? É uma semente lançada na terra. Então nós falamos aqui já sobre 12. Não dá tempo de falar detalhes de cada um deles. Mas como você ouviu falar, é igual na faculdade. Você mais lê livro do que o professor te ensina. Não é assim? Porque não dá o professor te ensinar tudo. Ele te dá os tópicos. Você precisa saber disso, você precisa saber disso. Precisa conhecer tal autor. E aí bate o teu desejo, porque você escolheu o curso da tua preferência, não é assim? Porque se a gente vai estudar um curso que a gente não gosta, fica ruim. Aí eu não tenho desejo. Mas aí eu vou atrás, eu vou no Google, eu vou na biblioteca, eu vou procurar saber mais. Então, o estudo bíblico é uma semente lançada. Eu vou falar nome para vocês aqui, que talvez você nunca ouviu falar. A gente vai falar sobre Tecla, por exemplo, que foi um estudo que a diaconisa Silvia buscou, que não está neste canon bíblico. Mas existe um evangelho chamado Paulo e Tecla, de uma mulher forte, que eu particularmente gosto muito, porque eu sou admirador do ministério das mulheres, né? E não está na Bíblia. Aí você vai ouvir falar o nome de Tecla, uma apóstola. No mínimo você tem que ter o interesse de buscar e procurar saber, não é assim? Então vamos dar sequência para também não ficar maçante. Como é que foi o chamado? O chamado desses 12 foi em Mateus 10, por exemplo, que diz assim: e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, e seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos. Amém? Bom, passou os 12, Judas morre e fica 11. E aí vai entrar a primeira polêmica. Porque alguns vão dizer assim: esse apóstolo, esse 12º apóstolo, que na verdade é o 13º, ele foi eleito na carne, ele não tem nada a ver com Jesus. Não existem obras de Matias. Calma, não é assim. Tirando os grandes apóstolos, Pedro, Tiago, depois o apóstolo Tiago, que a gente vai falar daqui a pouco, irmão de Jesus, que enquanto Jesus era vivo, ele não dava valor ao ministério. Calma, é que eu tenho essa mania de dar spoiler, né? Mas haviam 58 discípulos com potencial para o apostolado, preparados, que se alimentavam da mesma palavra. O 12 é um número administrativo, como as 12 tribos de Israel.
que a gente falou no estudo passado. Não eram 12 tribos. Mas por que se fala 12 tribos? Porque a Bíblia inteira vai tratar de 12. Vai tratar de 12 tribos. Quando você chegar no livro do Apocalipse, vai se tratar judeu e gentil como judeu, 12 tribos, e gentil, a igreja, os 12 apóstolos. Então, vai ter lá no livro de Apocalipse as 12 tribos e os 12 apóstolos, simbolizando o quê? O primeiro povo, que é o povo judeu, e a igreja, que é a noiva de Cristo. Então, o 12 é o número simbólico, porque as 12 tribos passaram a ser uma, praticamente. Só Judá. E isso não anula as 12 tribos. Tá bom? Para você entender. Então, assim que Judas morre, eles tiram sorte. Outra polêmica que você precisa entender. Os sacerdotes, eles usavam aqui, na sua estola sacerdotal, duas pedrinhas chamadas Turim e Tumim, que era sim e não. Isso era a forma com que o próprio Deus, não era uma coisa de homens, era uma coisa que o próprio Deus usava para conversar com os sacerdotes. O sacerdote fazia a pergunta, o Tumim e o Turim era o sim e o não. Era através delas que Deus respondia para eles. Então, dos apóstolos, 2 foram para a votação e foram eleitos na sorte. Aí você vai falar assim, mas isso não é de Deus. Não, irmão, não é bem assim. Nós ainda estamos falando de uma cultura que não é a cristã. Nós ainda estamos falando de uma cultura judaica. Então, é lícito sim a forma com que Matias foi eleito o 13º apóstolo. Amém? E dizer que não tem nenhuma passagem de Matias na Bíblia, irmão, mas também não tem de muitos outros. Se você quiser saber mais de Matias, você vai ter que fazer o que eu te disse. Você vai ter que estudar. Você vai ter que buscar historiador, e aí você vai ficar espantado. Como esse cara trabalhou. Aí você vai me dar razão. Você falar, poxa vida, ele realmente foi uma bênção. E Matias foi uma bênção. Amém? Então nós já estamos falando aí de 13 apóstolos. E aí, erradamente, de novo, vem o pensamento. O apóstolo Paulo entrou como o 12º apóstolo, ele sim chamado por Deus para substituir Judas. Calma, irmão. Que bagunça é essa? Nós já estamos falando aqui do 15º apóstolo, 14º, no mínimo. Apóstolo, você tá ficando louco. O que você tá falando? Conta comigo, irmão. Não falamos de 12? Falamos. Não entrou Matias, 13º? Entrou Matias, 13º. O apóstolo Paulo, se você só ler a Bíblia, sem se preocupar em estudar, o apóstolo Paulo realmente é o 14º apóstolo. Mas você precisa estudar a Bíblia. Degustar a Bíblia. Né? Você precisa ir na raiz da palavra. Porque quando a gente fala das missões, das viagens missionárias do apóstolo Paulo, não é? Claro que você já ouviu falar disso, das viagens de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo Poxa vida, como é que eu vou fazer você entender isso? A viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo, não foi a viagem de Paulo. Paulo foi como auxiliar. Paulo foi como convidado do apóstolo Barnabé. O apóstolo enviado para esta missão, viagem missionária, missão. O apóstolo enviado
para esta missão foi Barnabé. Aquele mesmo discípulo que tinha uma fazenda, vendeu a fazenda, entregou aos pés dos apóstolos tudo o que tinha. E aí, Ananias e Safira viram isso, quiseram fazer igual, mas não tiveram capacidade, acabaram morrendo, né? Porque fizeram um voto errado, não cumpriram, foi uma loucura. Mas a Bíblia não relata, porque a Bíblia não é uma biografia. A Bíblia não está contando pra gente, irmão, a biografia de Deus ou a biografia dos apóstolos, ou de qualquer personagem que seja. Elias, por exemplo, ele aparece na Bíblia, puf, apareceu. Ninguém sabe de onde veio, quem são os pais, não sabe. Não sei, não é a ideia bíblica de Deus, não é traçar uma história pessoal. Então não tem os apóstolos, por exemplo, não tem unção de apóstolo. Ah, quem ungiu Pedro? Ninguém ungiu Pedro. Aliás, ninguém ungiu nenhum dos 12. Eles foram enviados. O apóstolo é o homem enviado. Eu vou falar já o significado da palavra apóstolo. Então, o enviado daquela missão, que já estava fazendo parte dos concílios, já era Barnabé. Barnabé, e o apóstolo Paulo, quando chega, ele é muito mal recebido. Primeiro porque ele não tinha conhecido, ele não tinha feito parte, mais do que não ter conhecido Jesus, ele não tinha feito parte da história. Você entende? É como você chegar num lugar que já existe. Por exemplo, você entra na Assembleia de Deus, que é uma igreja centenária, existe há século, há mais de um século, e você quer entrar na igreja Assembleia de Deus, você quer mudar tudo. Você tá lá 1 ano, 2, e você começa a falar, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. Pera aí, irmão, você não faz parte nem da história. Você tem que honrar aquele primeiro que Deus deu a visão. Porque você há de convir comigo. Um século é um século. Como é que eu vou falar que uma igreja de um século não é de Deus? E aí você chega em 2 anos, você quer mudar. Aconteceu isso em uma igreja aí, que o presidente fundador morreu, e aí a igreja deu uma bagunçada, né? Eu e a Paula que sabemos bem, porque fazemos o programa na época. Então, peraí, eu preciso respeitar. Preciso respeitar a hierarquia. E o apóstolo Paulo acabou de chegar. O apóstolo Paulo quem era? Era o cara mais temido pelos cristãos. E se ele estivesse mentindo? E se a conversão dele fosse uma estratégia para que ele descobrisse tudo sobre os cristãos? Olha que coisa complicada. Então, como todo mundo tinha um pé atrás com Paulo, Barnabé comprou a briga. Barnabé falou, então deixa que ele vai comigo na missão. Então a missão, a primeira viagem missionária de Paulo, não é de Paulo, é de Barnabé. Mas o apóstolo, então por que não está escrito a primeira viagem missionária de Barnabé? Porque o personagem, como eu te disse, o importante da história é Paulo. Você vai ver sempre Paulo escrevendo todas as cartas. Tudo é na visão de Paulo. Tudo é como Paulo diz. Então Paulo vai estar à frente, e quando não é o apóstolo Paulo que está escrevendo, são pessoas que estão escrevendo aquilo que Paulo está dizendo. Então Paulo é o apóstolo. Amém? Porque a coisa não foi assim, ó. Eu tô viajando, eu tô escrevendo a história. Não foi assim. Não é de imediato. Olha, vamos para minha viagem missionária e vamos escrevendo. Não. Tudo aconteceu e depois foi relatado. E quando foi relatado, o apóstolo Paulo já era o apóstolo Paulo. Sei lá que exemplo bobo eu posso te dar, mas se a gente, para quem mora no Brasil, normalmente é apaixonado por futebol, imagina o Santos na época de Pelé.
Quando o Pelé tinha 16 anos, 15 anos, tinham outros jogadores mais importantes no time. Mas o foco da história contada hoje é o Santos de Pelé. Na época, se fosse escrito na hora, talvez fosse Mengalvio, Pepe, né? Eu não sou muito conhecedor da história do Santos, não, mas gosto de futebol, né? Tinham outros mais velhos, com mais história. Mas quando hoje a história é escrita, fala-se do personagem mais importante. Coloca-se ele em evidência. Então, o Santos de Pelé. Então, o apóstolo Paulo com Barnabé. Mesmo que naquela viagem todo mundo saiba que o apóstolo da viagem era Barnabé. Já a segunda viagem missionária, não. Já teve o concílio, Paulo já colocou as novas regras, já conversou que ninguém vai se circuncidar, que gentil não é judeu. Paulo já se posicionou. Então nós estamos falando aí já de 15 apóstolos. Desses 15 apóstolos, nós estamos falando de 4 que já não andaram com Jesus, ou que não fizeram parte dos 12 iniciais. Então, vamos falar agora alguns nomes que vai pirar o seu cabeçote. Deixa eu abrir aqui. Na verdade, eu já devia ter deixado aberto, né? Como é que eu não deixei aberto? Eita, apóstolo Jefferson, a idade tá batendo, viu? Na hora de se aposentar já. Vamos lá. Apóstolos que não andaram com Jesus, ou que até andaram, mas que não foram enviados por Jesus, né, como apóstolos. Matias, Barnabé, Paulo, Júnias, que era uma mulher, e eu não preciso te dizer que o fato de ela ser uma mulher já vai fazer com que grande parte dos religiosos não aceitem o apostolado dela, mas é bíblico, você vai procurar, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando do apostolado dela e também de Andrônico, nas mesmas passagens. Aí eu não sei, quem fez a pesquisa foi a diaconisa Silvia. A gente não sabe se eles eram casados, se eles eram amigos, se eles eram irmãos, porém tinham um ministério de andar juntos. Mas o apóstolo Paulo chama os dois de apóstolos, tanto Júnia como Andrônico. Depois nós temos Tecla. Tecla não está neste canon bíblico que a Igreja Católica montou para nós. Porém, as evidências da existência dela são muito claras. E eu não preciso dizer para você também, e claro que vai todo um monte de gente me criticar e me xingar, porque tem muito religioso sem educação, que não consegue argumentar e aí acaba falando bobagens, né? Mas o fato de nós estarmos falando aqui de um evangelho dedicado a uma mulher apóstola, isso já é um motivo para que esse livro não faça parte do canon. Como nós temos o evangelho de Marta, como nós temos o evangelho de Maria, que falam de missões e delas como apóstolas também, que eu nem vou colocar aqui, que é para não correr risco de vida. E nem vou falar de Febes também, que eu falei para a madrinha. Eu nem vou falar de Febes, que é outra apóstola, porque a Bíblia fala de uma forma muito interpretativa, diferente de Júnias, que o apóstolo Paulo ele é seco em dizer apóstola e pronto. Ela e Andrônico. E ainda cita 2 mulheres apóstolas, 2 irmãs, que ele não cita o nome. Né? Mas Tecla tem lá o evangelho dela. Depois nós temos o que nós estamos tratando este ano. E olha que eu não coloquei aqui Áquila e Priscila. Mas Apolo, sim, foi enviado como um apóstolo. Amém? Áquila e Priscila, eu já disse isso quando o ano começou, que nós falamos
os 6 primeiros meses, Áquila e Priscila, Apolo e Paulo, Áquila, Priscila, Apolo e Paulo, os 4 personagens deste ano apostólico. E a gente viu que Áquila e Priscila, eles não são apóstolos, eles são bispos. Eles só trabalham no auxílio de Paulo. Em nenhum momento eles tomam o protagonismo. É impressionante que mesmo dizendo, mesmo a Bíblia dizendo que a igreja ficava dentro da casa de Priscila, e todas as vezes que a Bíblia fala Áquila e Priscila, a Bíblia ela coloca sempre o marido na frente da esposa. Sempre. Porque sempre trata a autoridade desta forma. Primeiro o nome do marido, depois o nome da esposa. Então, sempre que a Bíblia trata de família, está escrito Áquila e Priscila. Mas quando trata de ministério, Priscila e Áquila. Procura aí. Você vai ver. Todas as vezes que se fala de missão, de ir ensinar Apolo, de onde a igreja estava na casa de Priscila e Áquila. Mas quando se fala do casamento, se coloca Áquila e Priscila. Então, Priscila, na cabeça de muitos, não é nem pastora. Eu já participei de congressos, não, mas de estudos, onde o palestrante, o professor disse que Priscila não é uma pastora, que pastora não existe. Como que não é pastora, gente? A igreja estava na casa dela. É uma resistência que me parece ser um pouco tola. Eu coloquei hoje um livro no grupo das mulheres, um livro de 12 páginas, eu nem li inteiro, tomara que não tenha bobagens lá. Mas achei interessante para as mulheres verem, as mulheres do ministério de Paulo. Áquila e Priscila eram bispos, superintendentes. Paulo abria a igreja, eles edificavam a igreja, colocava o pastor e saía. Assim eles fizeram com Apolo. Quem educou Apolo foi Áquila e Priscila. Aliás, Áquila e Priscila não. Quem ensinou, quem ouviu Apolo pregar a pedido de Paulo e o levou para casa para ensinar, está nesta ordem, Priscila e Áquila. Quem ministrou Apolo, que não conhecia Jesus, mas era um homem cheio do Espírito Santo, quem preparou o apóstolo Apolo para ser um apóstolo foi Priscila. Foi ela que foi a mestra. Ai, mas olha que coisa louca, apóstolo. Sabe o que eu ouço falar? Que o apóstolo Paulo diz que a mulher ela não deve abrir a boca, que a mulher não tem o direito de ensinar. Mas foi ele mesmo quem pediu para Priscila ensinar Apolo. Então você precisa entender em que região, em que situação o apóstolo Paulo ministrou. Para quem ministrou? Existem mulheres que não podem abrir a boca mesmo. Mesmo. E existem homens que não devem abrir a boca também. Ou eu estou falando alguma bobagem? Eu não sei em que momento estava acontecendo aqui, ali. Eu vou dar um exemplo muito claro para você. A gente está tendo aí agora um programa que eu até gostava de assistir. Big Brother eu nunca gostei, mas A Fazenda eu sempre gostei. Não tinha tempo de assistir, mas eu achava interessante. Agora, eu já dei muita palestra falando sobre isso, tanto na igreja quanto fora da igreja. São duas coisas que te ensinam a enxergar o ser humano. Aquele programa Casos de Família, sensacional. Ah, mas ali é tudo mentira. Eu não sei se é mentira ou não, mas é sensacional para que você analise o perfil psicológico das pessoas. Se colocar como pastor, né? Você coloca ali na frente da telinha, vê os casos acontecendo e você fala, meu Deus, como é que eu resolveria isso se eles estivessem na minha frente?
É divertidíssimo fazer esse trabalho de psicólogo ou de pastor. Ah, mas o senhor não é psicólogo. Eu tenho um diplominha aqui, que não é curso superior, estudei psicologia, mas sou paciente. Né? Então eu sou admirador da psicologia, eu não estou falando bobagem. Né? Porque o paciente aprende também. Você vê, e não são poucos anos. Eu sempre gostei de fazer. Eu nunca tive esse negócio de que, psicologia, psicólogo, psicanalista é coisa de louco. Não, eu sempre achei que são ciências que Deus deu pra gente melhorar. Então eu falo com um pouco de autoridade. Você assiste a Fazenda e você vê homens ali dentro que você diz assim, cara, esse cara não jamais ia poder falar por uma galera. E você vê mulheres falando que com certeza Paulo diria, você, pelo amor de Deus. Não é? Se o próprio público que assiste cancela a pessoa, que né, é a forma do público reagir, o próprio público não aguenta ouvir aquela pessoa, você imagina se isso fosse na igreja. Então, dá para você usar como parâmetro. Agora, generalizar que nenhuma mulher pode, peraí, meu irmão. Peraí, não é assim não. Nós tivemos uma rainha da Inglaterra décadas e décadas. O que é isso? Nós temos mulheres chefes de Estado, nós temos primeiras damas fundamentais na vida dos homens. Nós temos presidentas, a Argentina, na América do Sul, nós já tivemos muitas mulheres chefes de Estado. Então para com isso aí, irmão. Sabe, você não conseguiu perceber ainda que você dá uma parada no tempo. E eu não tô falando parada no tempo de você... o mundo evoluiu. Não, o mundo não evoluiu, você parou. Porque desde aquele tempo as mulheres já pregavam, as mulheres já andavam com Jesus, já cuidavam de Jesus, já cuidavam de Paulo, já eram ministras, já pregavam, já abriam igreja, já formavam apóstolos, e aí você está até hoje parado num tempo em que você não quis aprender. É disso que eu estou falando. Ah, mas você acha que as mulheres são melhores do que os homens? Eu acho que as mulheres têm características melhores do que os homens em algumas coisas e os homens são melhores em outras. Por isso que a mulher é 50% e o homem é 50%. O copo só é completo quando o homem e a mulher se casam. Caso contrário, vai ser sempre meio copo. Amém? Vamos seguir aqui então. Quem mais? Apolo, eu acabei de falar. Tiago. Tiago é o irmão de Jesus que não acreditava em Jesus e que se tornou o líder dos apóstolos. Peraí, apóstolo, não me confunde, pelo amor de Deus. Agora que eu estava começando a entender, mas o principal dos apóstolos não é Pedro? Sim. O apóstolo mais importante não é Paulo? Sim. Mas quem decidia, quem batia o martelo na mesa, por exemplo, quando Paulo sai em missão e ele começa a ministrar sem exigir que nós, gentios, nos circuncidássemos e tivéssemos datas religiosas, obrigações judaicas, porque não tínhamos raízes judaicas, ele vai conversar com quem? Ele vai conversar com Tiago, que era o apóstolo lá de Jerusalém, da Cidade Santa. Neste momento, o líder geral é o irmão de Jesus. Então nós estamos falando aí de quantos apóstolos? 16, talvez? 17? Não sei. Aí nós temos o outro Judas. Nós temos Silvano. Na verdade Silas, né? E se eu não me engano, a Silvano você vai encontrar 2 passagens e depois você vai encontrar Silas. Silas preso com Paulo, Silas
preso com Pedro, Paulo e Silas como parceiros, Pedro e Silas andando juntos. Silvano você vai encontrar, é a mesma pessoa, mas você vai encontrar ele sendo chamado como Silvano umas 2 vezes. E depois você vai ver categoricamente sendo afirmado de que nós apóstolos, né? Então eles estavam em missão. Então, imagina o seguinte, tô eu, a Paula e a Bruna. Tô eu, o Derek, a Paula e a Bruna. Aí eu tô aqui hoje, né? Hoje tem telefone. Então eu tô aqui conversando com a Silvia. A Silvia tá aqui no litoral cuidando da igreja física e nós estamos em missão. A gente tá lá em São Paulo. Aí eu ligo pra Silvia e eu falo pra ela assim, olha, Silvia, tô eu aqui como apóstolo, o Derek e os diáconos, Bruna e Isaac, tá? Ficou muito claro. Um apóstolo, um membro e 2 diáconos. Agora, se eu falar para Silvia assim, veja se vocês entendem, porque é como está na Bíblia, só que não pelo telefone escrito, né? Se eu disser para Silvia assim, Silvia, nós apóstolos estamos aqui em São Paulo e retornaremos tal dia. O que eu estou dizendo? Que eu, Derek, Bruna e Isaac somos apóstolos. Ou não? Ah, é interpretativo. Aonde? Aonde é interpretativo? Ah, é uma força de expressão de Paulo. Ô, meu irmão, você está falando da Bíblia. Cada palavra da Bíblia é permitida por Deus. Então não tem essa de que Paulo soltou uma palavra ao vento. Não. Tá lá. Nós apóstolos, da mesma forma que Timóteo, há um momento em que está Barnabé, Paulo e Timóteo, e ele fala nós apóstolos. Aqui o grande problema talvez seja a seguinte situação. Hoje, quando você vê os CEOs das empresas, como é que eu vou te falar? Quando você vê algumas instituições religiosas que são empresas e os seus CEOs são chamados de apóstolos, então você automaticamente enfia na tua cabeça o seguinte, meu Deus do céu, ser apóstolo é ser o cara. Então, irmão, eu tenho que te falar que você está completamente errado. Completamente equivocado nos teus pensamentos. Se você acha que o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, Bartolomeu, Judas, Simão, que eles todos, né, morreram ricos e em honra, você está sabendo muito pouco da Bíblia. Muito pouco. Eu não vou colocar aqui como cada um deles morreu. Não é? Mas, por exemplo, eu morei em Santo André, porque tive igrejas em Santo André. Né? Um dos momentos mais bonitos do meu ministério aconteceu em Santo André. O símbolo de Santo André é um X, mas não é um X, é uma cruz. É uma cruz em formato de X, porque foi dessa forma que o apóstolo André morreu, crucificado em uma cruz no formato de um X. Este X também está na bandeira de alguns países. Só você jogar no Google. Você vai ter a resposta em pouquíssimos segundos. Você vai ver as bandeiras. Cidades e estados também, espalhados pelo mundo. Amém? Então não é uma história da carochinha. É uma história que o mundo conhece. Que o apóstolo Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Essas passagens não estão na Bíblia, mas a morte de Tiago está, ele foi degolado. A morte de Paulo, né, mais ou menos está ali. Amém? Então, talvez exista um interesse, porque os apóstolos morreram na terceira grande perseguição da igreja cristã.
A igreja cristã passou por duas grandes perseguições. A primeira delas foi aquela mais famosa, que Nero botou fogo em Roma e colocou culpa nos judeus, aliás, nos cristãos. E todo mundo quis matar cristão. O cristão ele era amarrado no poste feito de luminária de noite. Incendiavam o corpo do cristão e deixava lá. Essa foi uma das perseguições. Fora esta, nós passamos como cristãos por mais duas grandes perseguições. A terceira, que foi a maior delas, foi a que a igreja não passou. Embora todo mundo vá te dizer que a igreja passou pela terceira grande tribulação, mas não passou. Porque foi na terceira grande perseguição da igreja que surgiu o imperador Constantino. E o imperador Constantino, que se colocou como o grande libertador da perseguição, porque quando ele assume a sua conversão, quando ele traz o cristianismo como religião principal do império, automaticamente ninguém mais se mete com o cristão. Só que, a partir deste momento, nunca mais se ouve falar de um apóstolo. Nunca mais. Nunca mais se ouve falar da igreja humilde. Não se ouve mais falar de milagres, não se ouve mais falar. Não, o que se ouve falar agora é de riqueza, é de exército, é de conquistas de um país, né? O Vaticano que é um país dos mais ricos, um exército deste país. Então, não existe mais apóstolo. O apóstolo morreu e no lugar do apóstolo, o personagem apóstolo, foi colocado o Papa. E os nossos irmãos católicos, se você conversar com qualquer um deles, eu fui formado aceitei Jesus, conheci Jesus dentro da Igreja Católica, fiz a primeira comunhão, tudo direitinho, estudei dentro da igreja, dentro. Primário, ginásio, na nossa época era primário e ginásio, dentro da igreja. Então eu tenho formação católica. Então, se você conversar com os irmãos católicos, eles vão te dizer que o apóstolo é o Papa. Então não é Papa, é apóstolo. Por que não manter aquilo que Jesus fez? Por que mudar aquilo que Jesus já tinha feito? Porque aí vem bispo, vem arcebispo, tem algumas coisas que eu não entendo, e não entendo mesmo, como, por exemplo, arquidiocese, que são alguns lugares que pertencem à Igreja Católica. Diocese é Deus César. Eu não entendo, eu não estou sendo irônico. Não entendo. Estas coisas que não têm nada a ver com a igreja original. E aí você diz assim, tá vendo, apóstolo? Por isso que nós somos evangélicos. Tá bom, irmão? Em 1820, foi que um menino, não sei o que, Smith, me perdoe se eu estiver errado, você pesquisa também no Google, já passou do horário de terminar aqui, que é tão gostoso da aula, mas em 1820, foi que um rapaz estava procurando um ministério e orando ao Senhor, para qual igreja ele deveria ir, e ele relata que ele recebeu o envio de resgatar o apostolado. Então, em 1820, ressurge o apóstolo, esse rapaz. Ele se coloca como um apóstolo. Ué, mas quem ungiu o apóstolo? Irmão, o apóstolo não é ungido. Não tem essa passagem na Bíblia. Se quer inventar, você inventa. Apóstolo é um chamado. Apóstolo significa enviado. Não é? Em algumas traduções, mensageiro, mas não é isso. A raiz do apóstolo é enviado. Porque no governo romano existia um agente especial. Esse agente especial do governo romano, do Império Romano, era chamado de apóstolo.
Ele era a figura principal, estrategista. Era ele que visitava lugares, era ele que via possibilidades de expansão. Então, apóstolo, talvez tenha sido dado este nome, enviado pelo apóstolo ser este cara-chave. Que a função do apóstolo não é enriquecer, não é andar de carro zero, não é ter casas, não é ter altos salários. A função do apóstolo é sofrer pelo evangelho, montar igrejas, salvar vidas. É essa que é a função do apóstolo. A função do apóstolo não é ter um alto salário. A função do apóstolo é ser como o apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu vou viver do amor das pessoas. Enquanto as pessoas me amarem, eu vou conseguir sobreviver. Quando as pessoas deixarem de me amar, eu coloquei um texto do apóstolo Paulo hoje, e eu vou ler para você. Olha só que situação o apóstolo Paulo coloca aqui pra gente, ó. Versículo 15. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para darem para mim no passado. Tornei-me inimigo de vocês porque disse a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradar vocês não estão agindo bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por vossa causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora para mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Quem está andando comigo já há algum tempo sabe que é assim. O Senhor disse: assim como me perseguiram, vos perseguirão. Assim como me odiaram, te odiarão. E assim é a vida de um apóstolo. O apóstolo não é amado. O apóstolo é perseguido. Pessoas aparecem do nada. Do nada. E não importa o que você faça, você está sempre errado. Não importa. Você pode dar a sua vida pela pessoa. Se essa pessoa falar mal de você, todo mundo vai ficar contra você. Foi assim desde que o mundo é mundo. Olha o que o apóstolo Paulo acabou de escrever. O que aconteceu com vocês? Quando a gente se conheceu, vocês eram capazes de dar um olho para que eu vivesse. Agora eu tenho que implorar que vocês me ajudem a viver? É complicado. E eu estava dizendo para a gente encerrar, não é? Que depois, graças a Deus, mesmo na época de Paulo, Paulo também dizia sobre os superapóstolos, que eram pessoas com muito poder financeiro e que já faziam da religião meio que uma empresa. E chamava outros tantos de falsos apóstolos. Então, irmãos, é imensurável o número de apóstolos que já existiam pós-Jesus. Eu mostrei para vocês só 25, 27 mais claros, mais fáceis de encontrar, que andavam com os apóstolos originais. Mas fora isso, há muitos relatos dos outros apóstolos sobre falsos apóstolos. Então não é incomum a palavra apóstolo. A palavra apóstolo se tornou incomum quando surgiu Constantino. Porque na terceira perseguição, a igreja sucumbiu. Diferente do que Deus... Nossa, eu sei quanto xingo eu vou tomar. Mas eu tenho que te falar, irmão. Aí da igreja católica, um padre se revolta com aquilo que estava acontecendo lá, ele não concorda com o que está acontecendo lá, e aí ele monta a igreja protestante, que é um braço. O irmão, lembra que lá no comecinho, quando Jesus veio para a Terra, tinha o judaísmo, e o judaísmo tinha vários braços? É o que tem hoje. É exatamente o que tem hoje.
vários braços. Porque você vai falar mal do teu irmão católico por vários motivos. Né? Uma coisa, por exemplo, que eu vejo acontecer, e eu acho mas tão besta. Sexta-feira Santa. Todo mundo sabe que os irmãos católicos não comem carne. Problema de quem, irmão? É única e exclusivamente deles. Agora, quantas pessoas que não são, principalmente os que são protestantes, não fazem churrasco, não é? Na sexta-feira só para provocar o irmão católico. Tá certo? A Bíblia diz que se você for na casa de um irmão e ele não comer carne, não coma, por respeito a ele. Então eu posso enumerar aqui para você dezenas de falhas na religião católica. Mas também passei muitos anos da minha vida na igreja católica, mas passei muito mais tempo da minha vida na igreja evangélica. Então posso enumerar para vocês tantos erros quanto a igreja católica. Então é aquele velho ditado, seria o sujo falando do mal lavado. Não é? É o imperfeito se incomodando com a imperfeição do outro. Tá errado. Tá errado. A igreja não é isso. A igreja é Cristo no centro. E aí, irmão, na sequência da organização vem aquilo que o Senhor pôs. A igreja surge com o surgimento do apóstolo. E não existe, irmão, porque o desejo do apóstolo, todos os apóstolos, a gente tem o apóstolo João, morreu de uma forma mais natural, vamos dizer assim, que foi preso, né, exilado numa ilha, onde ele teve a visão do Apocalipse e escreveu como será o fim ou o reinício. Apocalipse é o livro das revelações, né? Então foi o que morreu mais ou menos normal. Morrer exilado não é alguma coisa muito normal. Mas o outro morreu de ponta cabeça, o outro foi degolado, o outro foi cerrado ao meio. Há dois apóstolos, se você for estudar a vida deles, desses que falam muito pouco na Bíblia, se eu não me engano não sei se foi Judas Iscariote, desculpa agora, irmão, é muita informação na cabeça, mas dois morreram porque evangelizaram mulheres, e mulher para aceitar Jesus é muito mais fácil do que homem, muito mais fácil. Por isso que tinham tantas mulheres andando com os apóstolos e com Jesus. E eles foram assassinados porque converteram as mulheres dos reis. Converteu a mulher do imperador. Assim como aconteceu com a mãe de Constantino, né, que se converteu e aí... irmão, a história de Constantino é complicada. Vou fazer um estudo bíblico aqui sobre Constantino, tá? Mas nenhum deles teve assim uma vida de que, nossa, o meu sonho é ser um apóstolo porque eu quero apanhar, ser perseguido, odiado por aqueles que eu fizer o bem. Você tá louco, irmão? Quem é que quer isso? Só deseja isso aquele que foi chamado por Deus. É a convicção do chamado, é a convicção da vida. Agora, o camarada que anda milionário, com segurança, apóstolo com segurança, não combina. Não combina. Apóstolo com carro blindado não combina. Não é? Nossa, eu já tô vendo aqui. Eu não vou nem ver esse vídeo depois. Do tanto que eu vou ser xingado. Mas me xinga, irmão, mas pensa também. Xinga e pensa. Não custa. Né? Comparar. Existem hoje centenas, talvez milhares de apóstolos que se ressurgiram. E o primeiro foi esse aí, não sei o que, Smith, de 1820, se eu não me engano. Foi a partir dele que ressurgiu o ministério apostólico. Né? No Brasil,
Até onde eu sei, eu não vou falar porque eu não tenho certeza, então é melhor não falar para não cometer injustiça. Mas existem muitos apóstolos, sim. Mas também existe muito CEO. Né? Existe muita igreja. A igreja católica, a igreja apostólica, a igreja de Cristo, ela não gera membros. Ela gera família. Qual que é a diferença de um cliente e um membro da família? O cliente, ele não frequenta a sua casa e não sabe da tua intimidade. O filho frequenta a casa e sabe da intimidade. O apóstolo Paulo, quando escrevia a carta, ele não mentia falando assim, olha, eu estou aqui sendo abençoado por Deus nas Bahamas ou estou aqui em Cancún. Não, ele falava, eu estou aqui sofrendo dor de parto na prisão. Não era para encantar as pessoas e falar assim, nossa, abençoado é aquele a quem Deus dá tudo de bom. O apóstolo Paulo passou grande parte da sua vida preso, sofrendo, e praticamente todas as suas cartas foram escritas dentro da prisão. Pensa nisso. Antes de me xingar, antes de deixar de me seguir, né? Graças a Deus a gente está chegando hoje no Instagram a 30 mil, estamos crescendo, né? Graças a Deus. A página do Facebook praticamente não tem mais, falta muito pouco para chegar no máximo. Então não precisa deixar de me seguir. Só abre uma possibilidade de pensar naquilo que eu estou dizendo. Na igreja real. Na igreja que fala sobre Jesus. Que não fica falando sobre profetas, sobre reis, sobre patriarcas e usa o altar para falar de dízimos, de ofertas, de dinheiro. Não combina, não tem isso na Bíblia, irmão. Não tem. Dízimo você ensina. Amém? Você ensina às pessoas o que é o dízimo e se elas amarem, elas vão fazer. Agora, ficar falando de dinheiro na igreja, bom, mas aí é doutrina, cada um, eu também não devo me meter nisso, porque o apóstolo Paulo nos ensina a não construir sobre bases alheias, não é? Mas nós também não podemos fazer vista grossa ao que é errado. Eu sou partidário do seguinte princípio. O pastor não pode ter uma vida muito superior à vida dos membros da igreja. Todos têm que ter igualdade. Amém? Eu estava num congresso que o camarada estava lá com a roupa, eu nem lembro a roupa que ele estava, sei que era caro, o relógio dele, ele falou no culto, esse relógio custa 120 mil reais, e eu preguei na maior igreja do mundo, que fica em não sei em que lugar. E aí a hora que ele veio e sentou, eu perguntei para ele assim, você já pregou no Jardim Inamar, irmão? Ele falou, onde que é? Em que país que é? Eu falei, aqui mesmo no Brasil, em Diadema. Ele falou, Deus me livre. Eu falei, então, irmão, você precisava ver que bênção que é. Você precisava ver o povo que tem ali. Não é grande vantagem você ir pregar na maior igreja do mundo. Deve ser mó barato. Eu já preguei para bastante gente, irmão. Eu fiz a marcha para Jesus, né? É o maior evento de movimentação de pessoas da face da terra. Por muitas vezes eu subi naquele altar ali e eu olhava o povo que não dava para acabar. Então, né? Agora você, igreja é igreja. Não vem com essa de que eu preguei na maior igreja do mundo. Se você pregou na maior, vai pregar na menor também. E outra coisa, você foi pregar na maior igreja do mundo porque te pagam para ir lá. Porque se você for na menor, não vão ter dinheiro para te pagar. E talvez seja por isso que você não vá. O evangelho é amor, o evangelho é entrega. O evangelho, irmão, é você abrir mão. É você querer ser igual. Isso é ser apostólico. Apostólico é ser uma pessoa que deseja
Que o seu irmão tenha o que você tem. Que todos tenham o que você tem. E que todos cresçam juntos. Ame o teu irmão como a si mesmo. E aquele que tiver 2 túnicas, doe uma. Não foram só 12 apóstolos, não. É que o surgimento dos apóstolos significa o surgimento da igreja. Então quiseram afogar os apóstolos. E sempre existiram super apóstolos, falsos apóstolos e apóstolos. Fica com Deus. Quinta-feira que vem eu tô de volta. 21 horas, se Deus assim permitir. Eu amo você em Jesus. Beijo. Fui.